eu considero uma avaliação muito boa. A princípio, os meninos não têm o hábito de trabalhar com projetos. E, no princípio, eles pensam muito em disciplinas, em notas, mas no caminhar do projeto, eles começaram a esquecer essa palavra nota. Eles começaram a esquecer, entendeu? Eles começaram a ver que o conhecimento vem proporcionalmente. O conhecimento vem e quando o conhecimento vem, o conhecimento fica. O conhecimento não fica a ver navios. O conhecimento fica intrinsecamente ligado a eles e eles começaram a entender que nota é uma coisa supérflua. O que é mais importante na vida deles é o conhecimento. E a partir daí eles começaram a entender que a gramática, que nós chamamos hoje de análise linguística, porque a análise linguística é trabalhada dentro de um texto, eles começaram a ver, professora, nós estamos aprendendo verbos. Nós sabemos que a carta aberta usa verbos no presente do indicativo. Nós sabemos que a entrevista é usada no presente do indicativo. Nós sabemos que existe discurso direto e discurso indireto. Nós sabemos que um texto tem que haver coesão, coerência. Um texto tem que haver sentido. Sem sentido ele não é texto. Então, houve uma mudança comportamental de todos os meus alunos em sala de aula, mesmo aqueles que têm uma certa dificuldade, muitas dificuldades na escrita, mas eles começaram a reescrever os textos que foram trabalhados em sala de aula e eles viram que, à medida que iam reescrevendo, iam melhorando muito o texto. E isso foi muito gratificante para mim como professora de língua portuguesa. A partir daí, eu percebi também que eles começaram a ter um comportamento na escola. Eles começaram a não sujar muito a sala de aula, a não sujar a escola, começaram a jogar o lixo no lugar do lixo, que é o lixeiro. Começaram a ter um comportamento mais amigável entre eles, porque eles começaram a trabalhar em grupo. E quando as pessoas trabalham em grupo, começam a respeitar. Existe o respeito, existem as opiniões que foram dadas nos grupos, eles aceitavam, ora não aceitavam, mas não ficavam discutindo. A discussão era uma discussão muito sadia. E, por fim, eu não pensei nunca que o nosso projeto fosse chegar a uma dimensão dessa, de chegar até uma oficina, num banco de oficina da Unicef. Então, isso foi assim um privilégio muito grande para nossos alunos, para a escola, para nós professores, nossas colegas que estão, nossas disciplinas que estão aí envolvidas. E eu acredito que no final, que vai ser a culminância, os meninos estão aptos a fazer uma prova de Enem sem precisar estar estudando o que é substantivo, o que é adjetivo, o que é plural, o que é isso, porque está tudo dentro do texto, tudo contextualizado. Participar de um projeto como esse em relação ao Rio Itapacurá, que é o rio mais importante aqui de Vitória Santo Antão, da minha cidade, foi bastante proveitoso, no sentido de que nós tivemos a oportunidade de conhecer o rio mais de perto, levarmos nossos alunos para verificar todo aquele processo, desde a sua nascente até parte do final, já que não podemos ir até o final do rio. E nesse projeto, eu, como professor de geografia, participar, para mim, me deu mais conhecimento acerca do que era o Rio Itapacurá, da importância do Rio Itapacurá para Vitória Santo Antão, de preservar o Rio Itapacurá e fazer com que a nossa comunidade aprenda a ter respeito pela natureza, fazendo com que o rio não seja apenas um depósito de resíduos residenciais, e sim uma fonte de vida aqui para Vitória de Santo Antão. O que é que esse projeto vai fazer com que o povo de Vitória contribua para que o rio seja cada vez mais, tenha mais vida e se preserve? É a conscientização que nós conseguimos, pelo menos em uma sala de aula, um número reduzido de quase 50 alunos, mas que esse trabalho feito com 50 alunos vai produzir efeito, pode ser não agora, mas no futuro. Porque se você pega um grupo de pessoas e tenta, pelo menos, no mínimo, conscientizar da responsabilidade que nós temos perante um rio, perante a natureza, essas pessoas vão divulgar esse trabalho e, a partir daí, eles vão ficar mais conscientes do cuidado que devem ter na preservação do Rio Itapacurá.
Bom, o projeto do Rio Tapacurá, né, uma morte anunciada pela degradação humana, só veio a contribuir para que haja uma maior interação entre as matérias, entre as disciplinas. Eu acho que elas se somaram, né, umas às outras, em que os alunos puderam participar de uma forma mais ativa da aprendizagem. E, com isso, essa aprendizagem se torna mais eficaz, né? Quando eles interagem com as disciplinas, eles conseguem associar o que eles estão aprendendo dentro da área de biologia e veem uma resposta em português, vem uma resposta em geografia, em história, porque tudo está relacionado, tudo está correlacionado. Quais foram os conteúdos de biologia que você trabalhou em relação ao Rio Tapacurá? Bom, em relação ao Rio Tapacurá, como a gente estava trabalhando com uma turma de terceiro ano e que está prestes a fazer vestibular, a gente trabalhou os biomas. É um assunto da série, é um assunto da unidade, então a gente não precisou fugir de tudo que eles estavam vivenciando dentro da biologia. Então a gente pegou justamente assuntos corriqueiros, né, e que fazem parte do programa e levou para o projeto. Então, eles puderam aplicar esse conteúdo, que é um conteúdo exigido, né, na grade curricular, exigido para o vestibular, e tentou aplicá-lo ao projeto em si. E a gente não fugiu em nada. Quando a gente pega toda a carga de conhecimento que a gente vê em sala de aula, que a gente vê na escola, e começa a aplicar em sociedade, começa a aplicar na comunidade que se vive, para tentar mudar um pouco esse contexto, para tentar tornar o ambiente que a gente vive de uma forma melhor e mais satisfatória, então sempre só vem a contribuir. Eu acredito até que eles se surpreenderam quando eles viram um projeto levantado pela professora de português, sem incorporada a biologia, sem incorporada a história, a geografia. Eu acredito que eles se surpreenderam até com isso, porque às vezes a gente está na escola e não consegue associar, fazer uma inter-relação entre as disciplinas, e muito menos com o que a gente vê no dia a dia nosso. E isso é importante, não é? Quando a gente vê o que a gente aprende na escola, é algo para a vida, e não é algo que tem que ser perdido no meio do caminho, não é? Isso faz parte do nosso cotidiano. Então, quando eles começaram a associar os conteúdos de biologia, que eles viram também que poderiam estar caminhando juntos com outras disciplinas, eu acredito que eles surpreenderam, e foi muito positivo. Eu acredito que, tanto para os alunos quanto para mim, só veio a somar, né? No meu dia a dia como profissional. Eu pude também assistir às aulas de outros professores, então isso me trouxe uma informação muito boa. Às vezes a gente, ao longo da carreira, a gente acaba parando um pouco, a gente acaba não tendo muito tempo para aprender algo novo, e nem assistir uma aula de um colega. Então, quando a gente tem essa oportunidade, é muito positivo. Dos alunos, porque o mais importante é você colocar a ideia que o aluno hoje tem com relação à sociedade, com relação à problematização da cidade, da escola, do convívio. Então é muito interessante quando a gente escuta, eles têm uma consciência maior sobre a cidade, sobre o rio, sobre eles mesmos, sobre um todo, a cultura num todo. E aí a gente está fazendo esse trabalho, os alunos conversando em rodas de debate, produzindo o próprio texto, interagindo diretamente, para que a gente consiga fazer um trabalho onde todos sejam autores. A ideia é essa, todos nós sermos autores, e não a professora que indicou o projeto dizer, olha, você vai fazer isso, ou a professora te dizer, você vai fazer isso porque eu escrevi assim. Não, eles têm total autonomia para modificar e para colocar a ideia que eles têm, a visão que eles têm hoje de mundo. Porque a minha visão, a visão da professora, a visão das outras pessoas que trabalham na escola são diferentes da visão deles. Então a gente quer fazer uma visão de um todo, para que o trabalho seja completo.
para que ele tenha força para seguir todo mundo junto, para que seja uma ideia coletiva. E aí eu acho que isso é importante, e isso foi importante para o projeto, que acabou abraçando o projeto da professora Eronita e sendo abraçado por ele também. Porque às vezes o projeto que acontece no contraturno, os professores não têm conhecimento do que a gente está fazendo, não sabe quem são os alunos que participam, né? E com o projeto isso começou a se integrar, a gente começou a conversar e acabou acontecendo o que realmente o projeto propõe, que é a interdisciplinaridade, a escola trabalhar em conjunto para que futuramente todas as escolas tenham um ensino integral, onde todos possam trabalhar no mesmo objetivo, no mesmo caminho.